pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vim trazer um conteúdo que muita gente me tem perguntado, muita gente tem puxado pelo WhatsApp para me questionar quais são os requisitos fundamentais para a candidatura a nível de pós-graduação, ou seja, para o mestrado ou doutoramento. De lembrar que eu nunca fiz ainda nenhuma candidatura para mestrado ou doutoramento, mas é semelhante ao processo de candidatura a nível de licenciatura. Então o processo é o mesmo e o anexo dos documentos é o mesmo princípio que se segue para então fazer esta candidatura. O primeiro requisito fundamental é ter a nacionalidade angolana, deve ser angolano. O segundo é possuir uma residência permanente no país, ou seja, deve viver cá em Angola. O terceiro deve estar inscrito num programa de mestrado ou doutoramento em uma IES em território nacional, ou seja, deve estar matriculado em uma instituição de ensino superior. O quarto ponto é ter média igual ou superior a 14 valores na licenciatura para os candidatos aos programas de mestrado, média igual ou superior a 14 valores no mestrado para candidatos aos programas de doutoramento. Neste caso, para quem irá fazer a candidatura para mestrado ou doutoramento, não é? Por exemplo, se terminou a licenciatura e vai fazer o mestrado, então a média exigida são 14 valores. Se terminou o mestrado e vai fazer o doutoramento, também a média exigida são de 14 valores. E o quinto ponto explica que ter uma média mínima de 16 valores na licenciatura para os candidatos que pretendam ingressar diretamente num programa de doutoramento, sem a necessidade de frequentar previamente um curso de mestrado. Para aqueles que querem passar diretamente da licenciatura, não é, para o mestrado sem passarem para o nível de mestrado, não é? Para aqueles que querem passar do nível de licenciatura para o nível de doutoramento, sem antes passar para o nível de mestrado, devem ter uma média mínima de 16 valores. Não é? Por exemplo, se o acadêmico terminou a licenciatura e não quer fazer mais o curso de mestrado, então deverá ter 16 valores para fazer diretamente a candidatura, não é, para o doutoramento, para o curso de doutoramento. O sexto requisito principal é ter idade não superior a 35 anos para candidatos ao nível de mestrado e não superior a 45 anos para candidatos ao nível de doutoramento. Se o acadêmico for um professor ou for um docente, há uns requisitos a mais que devem ser adicionados para complementar a sua candidatura, não é, para a bolsa de estudo interna. Por exemplo, aqui podemos ver o sétimo documento, o requisito principal. Os docentes e investigadores científicos angolanos do Sistema de Educação e Ensino e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que estejam em regime de tempo integral e de exclusividade podem candidatar-se à BEI. BEI, que significa Bolsa de Estudo Interna, desde que tenham obtido avaliação positiva de desempenho nos últimos 3 anos e que a sua candidatura tenha sido validada pelo Conselho Científico da IES, estando isentos da exigência referente à idade média ou a idade e média do curso precedente, ok? Não sei se conseguiram pegar esse ponto. O último ponto em que diz idade e média do curso precedente. Este é um adicional para aqueles que são docentes e querem fazer a candidatura para a BEI. Se fores docente, não é? A tua média pode não ser 14, pode ser 13, pode ser 12, mas deve ser docente apenas. Para aqueles que são docentes, a média pode ser de 12, 13 adiante. Mas para aqueles que não são docentes, que vão entrar por um programa normal, estes sim devem ter a média de 14 para fazer a candidatura, no mínimo, não é? Oitavo e último requisito é não ser detentor do grau acadêmico ao qual concorre para a bolsa de estudo. E esta é a explicação mais clara quanto ao oitavo ponto. Pode ler e vai entender normalmente como é que funciona o oitavo ponto.